Ao pensar nos relacionamentos de discipulado que nós temos estudado nessa série, eu sinto um grande ânimo. Ânimo porque eu realmente acredito que relacionamentos como esses são a chave para nós transformarmos o mundo. Eu tenho visto a minha vida e a vida de centenas de outras pessoas ao meu redor sendo tocadas, sendo transformadas por causa de amizades espirituais como essas. Eu também sinto um certo peso, porque quando eu penso em construir relacionamentos assim, eu me dou conta do esforço espiritual que é necessário para que a gente construa essas amizades. E eu também me dou conta de como eu sou falho, de como eu estou longe de conseguir praticar esses princípios como Jesus os praticaria. E isso me humilha e me dá um certo peso, no sentido em que eu sei que vai custar muito para fazer isso. Graças a Deus, nós não somos chamados a praticar esses relacionamentos com nossas próprias forças. Nem conseguiríamos, se fosse esse o caso. Deus tem nos dado tudo de que precisamos para a gente ser efetivo, para a gente crescer em nossa fé e para a gente ajudar uns aos outros a crescerem em sua fé. Eu quero fazer um apelo para você que tem assistido a esses vídeos, para que você seja um homem e uma mulher de fé. Romanos 1, versículo 17, diz: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós começamos a nossa jornada espiritual pela fé em Jesus Cristo. E nós vamos terminá-la pela fé em Jesus Cristo. É a única maneira de terminá-la bem. Fé é mais do que acreditar em Jesus, no entanto. Fé é confiar no seu poder. Fé é esperar que Deus vai nos dar coisas boas, que Ele vai nos capacitar para tudo aquilo que Ele nos chamar a fazer. A minha natureza humana, ela mostra que só pela graça de Deus a gente consegue dar passos. Ela mostra que com minhas próprias forças eu não sou capaz de fazer o que Deus pede de mim. Mas com a força de Deus nós somos capazes. Qualquer um de nós que seja um discípulo de Jesus tem dentro de si a força necessária para poder ajudar outras pessoas. Ao discipular uns aos outros, a verdade é que a gente está esperando milagres acontecerem. O trabalho de transformar corações de outras pessoas é algo maravilhoso demais para a gente conseguir fazer com nossas próprias forças. Como a gente já viu antes, a gente quer fazer a nossa parte da melhor forma possível, mas a gente não quer se esquecer de que a nossa parte é pequena quando comparada com a parte de Deus. A parte de Deus, Deus é o ator principal. Deus é quem está fazendo de fato o milagre. A nossa parte é uma parte pequenininha. Tudo isso que temos estudado nesses vídeos é uma pequena parte do que Deus está fazendo em nossas vidas. Queremos fazer essa parte da melhor forma possível, mas nunca queremos esquecer que Deus está agindo de muitas maneiras na vida de cada um de nós para nos ajudar a ser como Jesus Cristo. Em Romanos 14, versículo 23, a Bíblia fala: Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Sabe, se nós formos discipular uns aos outros sem fé, nós vamos estar cometendo pecado contra Deus. A gente precisa lutar contra a tentação de ficar frustrado uns com os outros. A gente precisa lutar para não perder a visão de quem as pessoas ao nosso redor podem ser à medida em que o Espírito trabalha na vida delas. Eu quero perguntar para você, quem são as pessoas ao seu redor pelas quais você tem tido fé? E quem são as pessoas ao seu redor pelas quais você não tem conseguido ter fé? E aí eu quero que você pense, o que é que diferencia o grupo das pessoas pelas quais você tem fé do grupo das pessoas pelas quais você não tem tido fé? Geralmente, a gente tem fé pelas pessoas quando a gente vê as mudanças dela, quando a gente vê as pessoas buscando a Deus, quando a gente vê as pessoas se arrependendo de seus pecados, se quebrantando diante de Deus. E a gente tem dificuldade de ter fé pelas pessoas que a gente não vê fazendo essas coisas. O problema com isso é que a gente não pode deixar que nossa visão determine a fé que nós vamos ter pelas pessoas. Porque nós somos chamados a viver por aquilo que não vemos. Em 2 Coríntios 4, versículo 18, a Bíblia fala: Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Deus está nos chamando aqui para acreditar naquilo que não é visível, para acreditar em coisas que ainda não existem, para ainda assim nós crermos, mesmo sem termos visto ainda. Se a gente está sem fé uns pelos outros, a gente precisa pedir ajuda, irmãos. Primeiro, a ajuda de Deus, que é quem pode nos dar fé, para que Ele mude o nosso coração, para que nós nos arrependamos da nossa falta de fé. E segundo, a gente precisa pedir ajuda de pessoas espirituais ao nosso redor, que podem nos encorajar, que podem nos incentivar a ter fé. Jesus, ele tinha fé por seus discípulos, ele tinha expectativas dos seus discípulos. Expectativas é outro nome para fé. Você tem expectativas pelas pessoas que você está ajudando? Você acredita nas mudanças que ela precisa fazer? Você espera que elas vão fazer essas mudanças? Sem dúvida, a gente precisa ter o cuidado para não atropelar as pessoas com as nossas expectativas e ter certeza de que a gente está construindo um relacionamento que é guiado, acima de tudo, pelo Espírito Santo. Mas o outro extremo, de não esperar nada, de não ter expectativas por mudanças na vida das pessoas, isso tampouco é espiritual. Na verdade, isso não agrada a Deus. Em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, a Bíblia fala: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. A Bíblia fala nessa escritura que Deus é fiel. Ele não permite na vida das pessoas tentações que elas não possam vencer. Mas Deus também não permite relacionamentos na sua vida que você não tem a capacidade de ajudar, de alguma forma. Grande parte do mundanismo no coração das pessoas ao nosso redor é a falta de fé de que elas podem fazer a vontade de Deus. Mas nós, discípulos, somos tentados da mesma forma. A gente precisa lutar contra a tentação de que a gente não pode ajudar as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Nós podemos fazer isso, mas nós precisamos de fé para fazê-lo. Nós precisamos mudar o nosso coração para nós acreditarmos que os outros podem mudar. Em Apocalipse 21, versículo 8, a Bíblia fala o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe, irmãos, Deus leva a sério a falta de fé. Deus leva a sério o ceticismo. Deus leva a sério, especialmente para quem já é mais velho na fé, quando nós começamos a achar que já vimos tudo, de tudo um pouco, e a gente começa a achar que a gente já sabe como as coisas funcionam, e a gente para de esperar milagres. Deus espera que nós esperemos milagres. Deus espera, em outras palavras, que nós tenhamos fé. Quando nós virmos que estamos sem fé pelas pessoas, nós precisamos nos humilhar diante de Deus e nos arrepender. Romanos 4, versículo 17, diz o seguinte: Ele, Abraão, é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Sabe, esse é um dos trabalhos de Deus. Deus cria coisas que não existem. E nós que fomos criados à sua imagem, também recebemos o dom de criar coisas que não existem, pelo menos em nossa imaginação. A gente pode sonhar com as pessoas, a gente pode imaginá-las diferentes, a gente pode gastar tempo pensando em características que nossos amigos, nossos parceiros de discipulado vão ter, que hoje não tem. A gente pode decidir que nós vamos perseguir a visão de que nossos irmãos e irmãs na fé serão diferentes em Cristo. Como que a gente pode fazer isso? Em grande parte, por meio de nossos pensamentos. Aquilo que pensamos é o que nós somos. Em Provérbios 4, versículo 23, a Bíblia diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
Sabe, a gente precisa escolher nossos pensamentos sobre as pessoas que a gente está discipulando. Elas podem estar tendo dificuldade de vencer algum pecado ou de dar algum passo, mas se elas estão perseverando, o que é verdadeiro sobre essas pessoas? O que Deus diz sobre essas pessoas? Se elas não estão desistindo, se elas estão na luta, a gente precisa decidir pensar coisas nobres sobre as pessoas que a gente estiver discipulando. Há áreas na sua vida que têm sido transformadas. Você já viu essa pessoa permitindo que Deus agisse nela antes? Sabe, tudo que for correto. Eu estou sendo justo com minhas emoções com relação a esse discípulo? Eu estou agindo de forma que agrada a Deus com minhas emoções com relação a esse discípulo? Pensar tudo que for puro. Como eu me sentiria se o irmão que eu estou tentando ajudar ouvisse os meus pensamentos e discernisse as emoções que eu estou sentindo por ele? Isso agradaria a ele? Isso o encorajaria? Pensar tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, digno de louvor. Se Deus me levasse hoje, como eu me sentiria ao revelar o que está no meu coração sobre essa pessoa que eu estou ajudando? Sabe, Jesus ele praticou esses princípios com seus discípulos. Quando ele viu a Simão, irmão de André, a Bíblia diz o seguinte: o primeiro que ele encontrou foi Simão. Isso está lá em João, capítulo 1, versículos 41 e 42. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, uma rocha, um homem firme. Quando Jesus viu a Simão, ele enxergou algo mais do que era visível aos olhos humanos. A fé de Jesus de que Simão seria uma rocha, de que Simão seria uma coluna, que é o significado de Pedro, de fato ajudou Pedro a se transformar nessa coluna, a se transformar nesse homem forte. Da mesma forma, quando Jesus nos viu, ele enxergou algo em nós que as pessoas ao nosso redor não conseguiam enxergar, que nós mesmos não conseguíamos enxergar. Sabe, se você encontrasse ou tivesse discipulando uma pessoa parecida com você, quando você estava estudando a Bíblia, você teria fé por essa pessoa? Mas ainda assim, olhem quem você tem se transformado. Olhem quem Deus tem feito você, porque alguém teve fé por sua vida, porque alguém viu em você algo que talvez nem você via em você mesmo. Vamos ter fé para os nossos irmãos e irmãos. Vamos acreditar no melhor. Vamos ter bons pensamentos a seu respeito. Vamos ajudá-los com nossa fé a se transformarem naquilo que Deus acredita que eles podem ser.